das pandemias, das suspeitas de guerra, das crises, né, políticas, enfim, e parece que está chegando o fim do mundo. E diante de algumas filosofias ou religiões que acabam dizendo que o fim do mundo vai acontecer, a doutrina espírita ela tem um outro entendimento de fim de mundo. E nós estamos sim vivendo uma transição. Acontecerá uma grande mudança no nosso planeta, mas não será de destruição total. Ao contrário, será uma transformação moral. Então nós buscamos vários livros que nos traz essa certeza de que o mundo espiritual vem trabalhando para que nós possamos viver uma nova era. Na realidade, quando a gente começa a falar de fim de mundo, eu já fui em vários, né? Já participei de vários fim de mundo. E é claro que desde criança, por falta de conhecimento, a gente vivia com medo, com muito medo. Então a gente sabe que, trouxe aqui alguns dados, desde 634 a.C., já existia uma lenda romana que dizia que o mundo ia acabar no ano 120 da fundação de Roma. Né? Depois teve no ano 375, São Martinho, ele propagou que o mundo teria fim antes do ano 400. O bispo João de Toledo previu o fim do mundo em 1186. Ele pregou que o alinhamento dos planetas seria o prenúncio do fim. Depois tivemos o Michael Stiefel calculou o dia do começo do julgamento final, e que era pior, assim, existia aquele medo de que seria o fim do mundo e que viria então, né, Deus e que julgaria-nos pelo que nós éramos e nos separaríamos, os bons e os maus, né? E ele então nos disse que isso aconteceria dia 19 de outubro de 1533, às 8 horas. Depois a gente teve Nostradamus, né? Que esse eu participei em 1999, na virada do milênio. Muitas pessoas entraram em depressão, em pânico. Em março de 97 também, o líder religioso, ele propôs um suicídio em massa e ele acabou se matando com 38 seguidores. Então nós temos, isso realmente promove uma grande ansiedade, um grande medo. O bug do milênio, né? E temos ainda 2012, que foi falado que seria o fim do calendário maia. Eu lembro também que, além de alguns desses fatos que são conhecidos, também existia uma teoria de que haveria um planeta Nibiru, planeta Chupão. Já viram falar? De que estaria se aproximando da Terra. Isso foi uns 10 anos atrás, de que esse planeta sugaria aquelas pessoas que não estavam de acordo, né, com o bem, e que ele levaria e transformaria então nessa aproximação da Terra, esse planeta transformaria em vários caos a Terra. Quando a gente começa a raciocinar um pouquinho, saindo do nosso medo e atrás de conhecimento, nós sabemos que o universo é extremamente perfeito e que não existe nenhum planeta que está andando de mochila por aí, passeando no universo e que resolveu se aproximar da Terra. Isso não existe. Mas mesmo assim, várias pessoas ficam em pânico e talvez modifiquem a sua vida, né? Talvez não tenham mais motivação de viver diante de um fato como esse. O que nós estamos passando hoje? Cada dia nós escutamos pessoas conhecidas, que é o suicídio, que está assolando a humanidade, o sentimento de pânico, pessoas que nós nem tínhamos, assim, pessoas tranquilas, de que de um momento para o outro estão tomando medicação, estão com medo, estão desacreditando na vida. Então a gente traz esse nosso conhecimento de hoje
para que nós possamos entender e até auxiliar pessoas que estão ao nosso lado, que estão com essa sensação de fim de mundo, né, de coisas ruins, de que não é assim. E aí que a gente lembra de que, aquele velho ditado, né, após a tempestade vem a calmaria, né, aí vem um dia lindo, o sol brilha, e nós precisamos ter paciência com essa tempestade e sabermos e confiarmos, né, no mundo espiritual, confiarmos em Deus, que ela vai passar, que nós voltaremos à nossa normalidade e o que é melhor, mais maduros, mais talvez com mais fé, com mais esperança, valorizando mais a nossa vida e as pessoas que estão junto de nós. Então, tirando o medo, né, a gente procurava até entender o que será que Jesus, lá no Evangelho, porque a gente falou, vou me consolar com a Bíblia. E aí nós encontrávamos assim, ouvireis falar de guerras e ruídos de guerras, mas resguardai bem de vos turbar, porque é preciso essas coisas aconteçam. Mas isso não será ainda o fim, porque se verá sublevar povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, haverá famintos e tremores de terras em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Bom, aí escutando isso, lendo, a gente fica com mais medo ainda, né? E aí a gente pensa assim, bom, se a gente vai ler o Apocalipse, nós imaginemos realmente tragédias horríveis. Mas vários estudiosos, hoje nós temos dentro da doutrina espírita Haroldo Dutra Dias, que consegue nos trazer a interpretação real do Apocalipse e dessas mensagens bíblicas. Na realidade, se nós procurarmos isso no dicionário, Apocalipse está como sendo uma revelação e fim do mundo, né? Mas na realidade ela significa somente revelação. Então ela vem do verbo, né, grego, e é algo que está sendo revelado para nós. Haroldo Dutra Dias, ele nos fala de que nós temos bilhões de anos no nosso planeta e são ciclos que acontecem, só que essas transformações não são assim rápidas, elas levam muito tempo. Então a gente fica pensando, mas será que vai existir o fim do mundo? E aí a gente pensa em Deus, na questão do Criador que organiza tudo isso, que planeja toda essa perfeição, e nós temos que lembrar de que Deus é amor. Então não faz muito sentido de uma hora para outra esse apocalipse terrível. Haroldo consegue nos fazer com que entendamos que são ciclos e que muitas vezes os 7 dias que é falado no Apocalipse são eras. Não são 7 dias, são eras. Então, matematicamente, ele consegue nos explicar os períodos e realmente assim, será, se houver algum final, será daqui a milhares e milhares de anos. Quem tem mais curiosidade nessa parte de entendimento, procure no YouTube. Eu sugiro Haroldo Dutra Dias, né, sobre o Apocalipse. São 2 palestras de 1h30 cada uma, onde ele explica claramente o que significa dentro do Evangelho essas etapas que o mundo vai passar. Então a gente vai entendendo de que os nossos benfeitores, e aí Bezerra de Menezes traz no livro Nas Novas Fronteiras da Nova Era, da Sueli Caldas Schubert, ele nos traz essa mensagem de que, felizmente, o fim do mundo que falam as profecias refere-se à natureza moral, como nós iniciamos nosso assunto aqui. Sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos, que arrebatarão comunidades, facultando a renovação social
que a ausência do amor não consegue lograr como seria de desejar. Então, o que Bezerra de Menezes está nos dizendo? De que a humanidade precisa mudar, mas que poderia ser pelo amor. Se nós conseguíssemos fazer com que tivéssemos sensibilidade ao nosso próximo, que fôssemos mais empáticos com o nosso semelhante, que pensássemos mais no próximo e não tão somente na ganância, no poder, né? Não tivéssemos isso dentro do ser humano, se conseguíssemos aprender pelo amor, não haveria essa renovação da sociedade através de sucessos trágicos, de eventos trágicos. Porque se nós analisarmos, infelizmente, na evolução que nós nos encontramos, nós só aprendemos a dor. Crianças, e eu gosto muito dessa palavra, nós somos crianças espirituais. Então, como é que uma criança aprende? Muitas vezes os pais dizem, não faz isso, tu vai te machucar. Não põe o dedinho ali que está quente. Não, e o que a criança faz? Vai lá, coloca o dedinho. Né? Não faz assim, vai lá e tenta. Então, nós também somos crianças espirituais. A gente aprende com a dor. Aí aprendeu, queimou o dedo, aprendeu. Não coloca mais o dedo na panela quente, enfim, no que é quente. Mas houve um sofrimento para aprender, para ter certeza de que era quente. E nós também somos assim. Então, diante das dificuldades da vida, não precisava ser assim, mas é quando a gente aprende, é quando a gente acorda, é quando realmente nós deixamos fluir de nós mesmos sentimentos nobres, que quando está tudo bem, a gente não lembra. Então, parece que passa despercebido. Então, diante de uma calamidade, diante de um tsunami, quando dá esses eventos catastróficos, é que a gente começa a acordar. Então, precisaria? Não, mas é somente dessa forma. Que todos os dias morrem pessoas de fome. Ainda hoje esse momento, está morrendo pessoas de fome. E ninguém está fazendo aqui nenhuma caravana para mandar alimento para esses locais. Mas diante de uma enchente, o que nós fazemos no primeiro momento? Doamos o que nós temos, né, esses cobertores que não usamos, roupas que não usamos, comida que podemos, né, doar e encaminhamos para as pessoas. Então, na realidade, às vezes é a calamidade que nos choca e que desperta, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque tem pessoas que passam necessidade. Mas isso acontece, tanto a violência como outras coisas, o tempo todo. A própria pandemia do coronavírus, eu havia comentado em setembro, algo assustador, só que nós tínhamos a pandemia do suicídio. E eu tenho quase certeza que os números estão muito semelhantes. Isso existe uma pandemia e alguém faz alguma coisa, a gente estava fazendo alguma coisa, milhares de pessoas, milhões de pessoas cometendo suicídio por ano. Em 2016, eu trouxe um último número que nós tivemos, era 818 milhões de pessoas, 2016. O Covid em setembro estava 848 mil pessoas. Era o mesmo número em setembro. É claro que houve um acréscimo, né, de mortes de Covid, mas também sabemos que houve sim uma grande quantidade de aumento de desistência da vida em função do que está acontecendo. Então existem outras pandemias que nós não nos damos conta. Então é necessário, infelizmente, na nossa evolução, que elas venham para renovar sentimentos, para que nós valorizamos a pessoa que está ao nosso lado quando ela está com depressão, quando ela está bem. Que ela também peça socorro. Que ela, por favor, me ajude, eu não estou bem. Então que demonstre que não tenha vergonha de adoecer, de ter medo. Porque isso é família. Isso é a caridade verdadeira de nós estarmos ligados uns aos outros, é um ajudando o outro. Esse é o sentimento de estarmos aqui encarnados na Terra.
Então, continua Bezerra, esses fenômenos não se encontram programados como se fosse um fatalismo aterrador. Então, na realidade, nós dizemos o seguinte, que sim, essas dores acontecem, mas não é necessário que seja assim. Não está programado, vai ser assim, como se fosse o fim do mundo, ou tal praga, ou tal peste, ou tal problema. Nós podemos mudar isso, porque no momento que a humanidade aprender, não será mais necessário. Porque são injeções que nosso Pai permite, né, alfinetadas, que nos despertam, mas que é para a nossa cura, que dói, mas é para o nosso bem. Então nós podemos mudar o destino da nossa vida, da nossa humanidade, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. Então nós sabemos de que existe a lei do progresso, que é uma lei divina, e nós não conseguimos, essas leis são diferentes da vontade do homem, ela existe, e o progresso está sempre existindo. Então nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, todos nós, a humanidade, a Terra precisa melhorar. Então nós iremos passar, né, uma transição para encontrarmos essa nossa nova era. Essa transição, nós temos essa classificação de tipos de mundo. Então, o que acontece? Existem os mundos primitivos, que é onde são as primeiras encarnações de almas, né, humanas, porque nós acreditamos que esse universo gigante, nós não estamos sozinhos. E a vida não é necessariamente material em outros lugares. Podemos ter vidas espirituais sem essa matéria densa. Quando falam em ET, existe um extraterrestre? Primeiro que extraterrestre é uma palavra que parece que nós somos o centro do universo. Quem não está aqui é extra, né? Então, o universo é gigantesco. Talvez nós sejamos os extraterrestres. Então, o que acontece? Eles podem ter outras vidas muito melhores, mas não tão densa, com essa carne, com essa vestimenta. Depois desses mundos, esse a gente já passou, né? Inclusive, aqui tem a imagem, deixa eu só mostrar, onde é que está a imagem? Perdi a imagem, não salvou. Eu tinha uma imagem onde mostrava toda a evolução, talvez no final. Então assim, nós já passamos esse primeiro mundo. Aí nós estamos aqui, onde é o mundo de provas e expiações. E é onde o quê? O mal predomina na Terra. E nós não podemos mais ficar desse jeito. O que vai acontecer? Vamos passar para um mundo de regeneração. Nesse mundo, nessa transformação, as almas que ainda têm, temos que espiar sim alguma coisa, mas adquirem novas forças repousando das fadigas da luta. Existirá o mal, mas o bem prevalecerá ao mal. Gente, isso deve ser o céu, né? Depois, para nós que não entendemos o que é o mundo divino, depois disso, com muitas milhares de encarnações, porque nós somos eternos, os mundos felizes, onde o bem supera o mal, só existe bondade, e depois os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Muito bem, nós estamos caminhando para isso. Então, o que é o nosso momento atual? Esse mundo de provas e expiações, o que ele é? Dores atingem patamares quase insuportáveis, loucura vem a caráter pandêmico, né? A loucura no sentido da depressão, da ansiedade, do pânico, transtornos depressivos, drogas, sexo desvairado, as fugas psicológicas espetaculares. Então as fugas, fugimos para o álcool, para as drogas, para as compras, para o poder, para os jogos, os crimes estarrecedores de que ouvimos todos os dias quando abrimos o jornal ou ligamos a televisão. Existe desrespeito às leis e à ética.
uma desconsideração pelos direitos humanos, pelos animais e na natureza. Faz sentido? Se localizando na Terra? Bastante, né? Vamos ver. Então, quem vai sair daqui? Quem não vai mais poder retornar à Terra, né? Porque haverá essa mudança. Se houver uma mudança, talvez seja a última oportunidade que nós estamos tendo aqui na Terra, e temos que aproveitá-la para nos transformar. Então, quem não vai mais poder reencarnar na Terra? Quem persistir na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, assinalar a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada, firmar em pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, manter em conduta egotista, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazendo-se na luxúria e na dolarização, na exploração indébita de outras vidas. Então, isso tudo nós encontramos no livro Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco, certo? Então, lá na Gênese, Kardec, já em 1850, ele já nos trouxe sobre os chegados dos tempos. Ele nos diz o seguinte: havendo chegado o tempo, uma grande emigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal, ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais, já não dignos do planeta transformado, serão excluídos. Então, nós temos na nossa Gênese de que, a quem não estiver tocado pelo bem será excluído, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento dos seus corações em mundos inferiores, outros em raças terrestres atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão o conhecimento que haviam adquirido, tendo por missão fazê-los avançar. Foi exatamente isso que aconteceu com o planeta Terra. No livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, nós sabemos de que houve, a Terra estava num processo de início, de um mundo primitivo, foi indo, e ela precisava ser preparada, e vieram então vários irmãos que foram exilados, que foram mandados embora de Capela, os exilados de Capela, aqui no livro, e adentraram então, vieram em bandos para ajudar a Terra a evoluir. Então nós temos várias raças. Podemos falar dos egípcios. O que era o povo egípcio? Eles tinham uma inteligência que até hoje talvez não temos conhecimento, da área de engenharia, da área matemática, da medicina. Estava sendo estudado, ainda está sendo estudado as técnicas que usavam para balsamarem. Tinha um conhecimento espiritual de vidas depois da morte, que colocavam, tinham tanta certeza disso, que colocavam objetos pessoais nas tumbas, para que precisassem talvez na passagem do mundo espiritual. Tiveram muitos conhecimentos, porque era um povo que existia inteligência, evoluíram intelectualmente, mas não moralmente. Então, vamos voltar, e vários, tivemos outros, vamos do Japão. Estou falando apenas do Egito, mas tivemos vários outros povos, cada um dentro da sua organização para ajudar a Terra. Vamos imaginar o seguinte: as pessoas que têm uma intelectualidade muito grande, mas não fazem para o bem, utilizam essa inteligência de forma errada, eles não poderão retornar mais à Terra. Eles irão, como nos fala aqui na Gênese, para mundos inferiores. Então vamos imaginar, nós voltando agora, saindo daqui com energia elétrica, ar-condicionado, computador, tudo de bom,
e indo para um planeta, para um local onde não exista nada disso. Então, essa dificuldade fará com que que essas pessoas, né, valorizem outro tipo de princípio. A dificuldade irá ensiná-los a melhorarem-se. Faz sentido? Para todo mundo? Ótimo. Então, é exatamente isso. Então, ficamos atentos ao que irá acontecer. Quando irá acontecer, assim, quando vai mudar a Terra, né? Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e da colheita. Ainda na Gênese, aliás, o sábio, enquanto ainda deixa desejar a atual ordem das coisas, depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material produto da inteligência, logo se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa definir claramente o que seja. E aí é esse efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Então, o que está acontecendo nesses chegados os tempos? Nós estamos conquistando muitas coisas materiais, muitas facilidades materiais, mas continuamos com um vazio existencial. Continuamos com alguma coisa, uma falta de alguma coisa, algo que nos incomoda, que nós não sabemos o que é. E é por isso que temos tantos casos, que é uma grande pandemia, né? Que é a depressão, que é a ansiedade, que são todos esses transtornos psicológicos. Porque nós não entendemos o que falta. Eu tenho tudo, eu tenho estabilidade, eu tenho família, mas algo me falta. Mas o que está faltando? Eu não consigo entender exatamente o processo. Então, é essa ausência, né, do sentido espiritual. O que nós encontramos então nessa fuga, onde nós não estamos bem? Então a gente foge, a humanidade toda está fugindo. As indústrias do prazer e os veículos de entretenimento construíram os mitos da felicidade inexaurível, apaixonando e arrastando seus sectários para a luxúria, as fantasias exageradas, de modo que não ficasse tempo para a reflexão nem para o despertamento da realidade, que são considerados terríveis adversários. Tudo fazem para manter os seus adeptos fascinados e vencidos pelos vapores do prazer, olvidando do milagre do tempo que a tudo vence no mundo. Então, é essa viagem para fora. A gente busca luxúria, tudo que é, inclusive internet, para fugirmos de nós mesmos, para que não haja tempo para que a gente questione esse vazio, esse algo a mais que eu preciso ter, que é, né, o meu lado espiritual, esse encontro com Deus. Ainda no livro Transição Planetária, Divaldo nos faz alguns questionamentos dizendo que a gente que não se surpreende, que não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz. Nos bailes de procedência primária, a sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica e o estímulo à violência, à rebeldia, a agressividade constitui o panorama da revolta, afinal, contra o quê? Foge então para a consumação por meio das drogas, da exaustão dos prazeres sensuais e perversos. Nós temos muitos exemplos disso, a juventude, enfim, quando nós olhamos o que está acontecendo, e essas músicas sem sentido. Hoje ainda, falando no trabalho, que a gente faz uma playlist de música de Natal, e alguém comentou, existe funk de Natal. Existe funk de Natal. Não queiram saber a letra. Eles conseguiram sensualizar, trazer pornografia para o Natal. É triste, né? É quase que inacreditável uma coisa dessa. Então, assim,
A pergunta, os jovens, as crianças, que cultura, que qualidade que se encontra nisso tudo, né? Qual a qualidade da beleza, que podemos dizer assim, da música, da arte, da literatura? Onde está a base dessa construção? Então essa revolta, essa sensualidade, as danças, enfim, as roupas, tudo voltado a essa perversão. Mas é uma briga, eles querem afrontar o quê? A quem? Essa é a pergunta. Eles estão lutando contra quem? Estão se perdendo, talvez. Então essa geração acaba se perdendo. E são eles que, como no momento da transição, são eles que vieram em grande número para que houvesse essa turbulência e houve então essa tempestade de tudo, de sentimentos, de tudo que podemos imaginar, de ações, de percepções, e eles não terão oportunidades da volta. E com tudo isso, porque não conseguem essa sua angústia, esse seu ataque, não atinge, não prejudica a não ser somente eles próprios, eles fogem então para as drogas e a exaustão dos prazeres sensuais e perversos. O que seria então esse vazio? Porque enquanto que a gente está fugindo, enquanto que a gente está na festa, na droga, na sensualidade, na compra, no poder, a gente não para pensar como eu estou. Não dá tempo, né? É o que dizia o livro da Sueli. Então, esse vazio existencial que faz com que haja tantos transtornos, tanta tristeza, tantas doenças, né? Porque é chegado o momento de saber quem eu sou. Eu não sou a Lisete. Eu gosto de ouvir um palestrante falar e eu achei maravilhoso. Eu não sou a Lisete, eu estou a Lisete. Eu tenho outras vidas, eu tenho uma bagagem. Então, quem eu sou de verdade? Não só aqui e agora. Da onde que vêm os meus medos, as minhas angústias, os meus sonhos, as minhas qualidades, as minhas imperfeições. E eu me conhecer, me aceitar e trabalhar isso em mim. Me conectando com Deus, sendo agradecido por aquilo que eu já venci, já superei, pedindo ajuda para as coisas que eu terei que vencer e que mudar. Haroldo Dutra Dias, numa das palestras dele, ele falou que hoje ele compreende por que Divaldo Pereira Franco trouxe, através da médium Joana de Ângeles, tantos livros psicografados, já são mais de 16, sobre essa questão da transformação moral, toda essa questão psicológica. É chamada a série psicológica de Joana de Ângeles, onde Joana nos questiona, nos coloca o dedo na ferida, para dizermos o que estamos fazendo. Então tudo isso foi uma preparação para que pudéssemos começar a entender a nós mesmos e a começar a mudança. E o que é melhor, a melhor notícia, Joana irá reencarnar na Terra. Não sabemos aonde, não sabemos, né? Mas ele já anunciou que ela estará reencarnando em breve. Não sei no momento se ele desencarnar, ela está com 94, né, Divaldo? Então, não importa, imagine um ser de luz, de uma inteligência tamanha, o que trará para a humanidade de conhecimentos, de auxílio. Então, o que está acontecendo agora? Esse fim do mundo no sentido de um mundo de provas e expiações, de um mundo onde o mal existe, já começou. Já começou há muito tempo. Só que nós estamos sentindo materialmente agora. Agora nós estamos sentindo de verdade, estou vendo. Então, nós estamos tendo essa percepção da mudança. Agora veio a imagem, tá atrasada. Então, olha só, o mundo primitivo
é igual a 4,5 bilhões de anos. Né? O mundo de expiação e prova, 200 mil anos. Conseguem dimensionar isso? Então não é amanhã que as coisas vão acontecer. Não vamos mudar, né, de uma hora para outra. Essa transição, ela é lenta. Nós somos lentos para a mudança. Então, acalmamos e aproveitamos o momento de perguntarmos o que podemos fazer, né, para a mudança junto. Então, essa confirmação dessa transição planetária significa que encontramos na Gênese também que irão ser substituídos, né, por espíritos melhores que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Tudo, pois, se processará exteriormente como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão encarnar. Em cada criança que nascer agora, que já está nascendo, em vez de um espírito atrasado e perverso, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então começará, e nós perceberemos isso a partir do ano de 2057, já percebamos que há mudanças comportamentais, porque se estão reencarnando agora, a maturidade, né, quando começa a produzir qualquer ser maduro profissionalmente, qualquer teoria, depois de uma faculdade, enfim, que vai trazer esses conhecimentos novos para a humanidade e que irá mudar tudo. Todos os conceitos vão começar a mudar a ética humana. Começaremos a perceber essa mudança. Ficamos atentos a todos que estão encarnando. Então, esses que aqui chegarão, em cada criança, né, a gente já viu, propenso ao bem, e essa geração nova, a inteligência e razão ainda incipientes, juntos ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. Não se comporá exclusivamente de espíritos superiores, não, mas daqueles que já tenham feito algum processo moral e intelectual e se acham em condições de dar continuidade ao progresso já alcançado. E esses espíritos, eles não são perfeitos. O único espírito perfeito que encarnou na Terra e que não estava sujeito a erros foi Jesus, que é o Cristo. Todos os outros ainda são falíveis e precisarão de famílias que deem estrutura para que consigam vencer conseguir superar as suas imperfeições e completarem a sua missão. Por isso que devemos orar por esse planeta, para que a transformação aconteça. Então, essa humanidade será por uma inteligência e razão precoces, como a gente vinha falando, ideias progressistas, novos valores, e eles se apresentarão com talvez assim um pouco rebeldes, vão querer quebrar regras, talvez não serão entendidos, inteligentes, não prestarão tanta atenção, porque já estão além do que está sendo dito a eles. E se nós observarmos com toda a inteligência, nós já estamos conseguindo, inclusive, escolher, olha o que vai acontecer, né? A escolha do espermatozoide, já é possível, a fecundação in vitro, tantas coisas, mudanças que já estão acontecendo para o bem. A humanidade já está sentindo isso. O que nos falta é usar tudo isso para o bem. Porque até mesmo a tecnologia, até mesmo a internet, que era para ajudar a humanidade, nós não tivemos maturidade para usá-la. Porque ganhou-se voz e não tivemos humildade, não tivemos tolerância e acabamos brigando nas redes sociais, desfazendo famílias, amigos, porque nós ganhamos voz e talvez não estivéssemos preparados para entender que a minha liberdade, ela termina quando começa a liberdade do outro. E é tão simples isso. Eu tenho liberdade de falar o que eu quero,
mas a minha liberdade termina quando o outro tem a liberdade, né, de não querer ouvir. Então, a maneira agressiva que nós estávamos, né, nos colocando. Então, vai mudar essa psicosfera da Terra. Será muito diferente, porque as emissões do pensamento alterarão as faixas vibratórias atuais. Eu fico imaginando sempre que é esse nosso planeta e todo mundo com problema, que não os tem. Então, se a gente vai caminhando, fica imaginando uma grande rua movimentada, né? E cada um ali com sua preocupação, a conta de luz, o filho doente, enfim, cada um ali fomentando preocupações, o que deve ser essa esfera ao nosso redor, né? Então, quando a gente tiver mais fé, mais perseverança, mais resignação, entregar mais a nossa vida, a espiritualidade, perceber os sinais que a vida nos dá, talvez a nossa faixa vibratória mude e vai mudar do planeta, né? Então, tudo isso vai contribuir para a harmonia de todos, para o aproveitamento do tempo disponível em preparação jubilosa para o enfrentamento da mudança que terá lugar para muitos, mediante a desencarnação que os levará para outro campo de realidade. Então, essa nova era nos fala de que a própria é o progresso que está acontecendo e que a própria destruição que parece aos homens o termo das coisas é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Bacana, né? Então, esta encarnação de hoje é um minuto decisivo, em que podemos escolher a nova geração. Ainda há tempo. Temos até o final desta encarnação para decidirmos se queremos ficar ou se queremos ir. E aí? Nós ganhamos essa nossa reencarnação, que é um presente, porque nós sabemos de que a cada um que está aqui, existem 5 na fila que gostariam de estar reencarnados no nosso lugar, mas nós somos escolhidos, nós somos privilegiados. E o que estamos fazendo com a nossa vida? Porque conforme a humanidade, observem que cada vez mais temos menos filhos, né? As famílias estão optando por ter 1, 2, antigamente era 14, 15, agora é 1, é 2, quando querem ter filhos. Então, já há naturalmente uma diminuição desse processo e para que tenham oportunidade de reencarnar. Cada vez mais será selecionado. Esse será o futuro. Países desenvolvidos têm dificuldade porque não querem crianças. A Alemanha dá salário para quem quer ter filho. Salário para quem quer ter filho. Porque não tem crianças. É um país muito idoso. Então vocês imaginem, quanto mais desenvolvido, menos crianças, né? E aí, como é que vão reencarnar? Então aproveitemos a oportunidade que está sendo dada agora para essa mudança, aprendamos com as dificuldades. Porque nós vamos encerrar com essa pergunta. Qual é que é a minha escolha? Eu vou querer permanecer evoluindo, progredindo, né? Procurando algo para tirar esse vazio existencial. Porque eu posso ter boa vontade, mas e o que eu estou fazendo de real, de verdadeiro? Eu vou ter tempo de começar a estudar, quando eu me aposentar, quando o filho crescer, quando não sei o que acontecer, quando eu comprar minha casa. A gente não tem mais tempo, o tempo é agora. Nós estamos perdendo tempo. Então essa procura, assim como eu me desgastei tanto tempo, nós passamos na vida pelas coisas materiais, procurando o bem-estar, procurando o equivalente a nos dar uma boa vida material, é o momento chegado, quanto antes os jovens, de começarem a procura da nossa tranquilidade espiritual, de preenchermos esse vazio, porque percebemos que não vai ser o carro, não vai ser o apartamento, não vai ser o título, não vai ser o doutorado que vai nos trazer a felicidade real e plena. Pode nos trazer prazeres, momentos agradáveis,
Mas se nós não tivermos essa conexão, porque nós somos essência divina, nós viemos do Pai, e essa essência divina, ela pede por Ele, então temos que nos conectar com o divino de novo. O que é divino? Tudo que é bom. É deixarmos aflorar o amor, o perdão, a tolerância, a caridade, a tranquilidade. Tudo que é bom em nós é conexão divina. Se nós não deixarmos aflorar isso, estamos afastados do Pai. Então, que possamos retornar nossos lares com este questionamento. Qual é a minha escolha para a nova era? Eu vou querer estar aqui? Esperamos sim, que sim, e que os benfeitores nos auxiliem com as intuições que nos passam constantemente e que muitas vezes, por estarmos tão agitados, não percebemos as mensagens do alto. Que assim seja.